Fala, Niltinho. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Cara, hoje, vou falar pra você, viu? Acho que a gente se sobressaiu um pouquinho. Nos superamos, né? Com certeza. Esse cara, falar pra você, hoje quando ele me falou quanto tempo que ele tava aqui, eu até fiquei chocado. Ele falou que tá aqui na América há 4 anos e meio. Eu não acreditei. Você sabe o que é negócio de sucesso meteórico, entre aspas, né? Que a gente vai entender esse meteórico, quanto tempo que demorou, né? Hoje a gente vai entender um pouquinho. Mas o cara tá aqui há 4 anos e meio. Já é o rei do ouro. Eu conheci o rei do ouro aqui nessa região e agora tá expandindo para outros estados também. Ele é investidor no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, investidor no mercado financeiro e está cursando agora a formação de coach integral sistêmico. Eu tô excited, tô até muito o nome feliz. É complicado, né? Exatamente, né? Eu quero saber depois o que é isso aí. Rafael, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Se você ainda não segue ele, já vai lá na página dele, Rafael Caetano Eu Sou. É isso aí. Vamos trocar o nome já no Instagram para Rei do Ouro. Rei do Ouro. Nós temos lá o Instagram do Rafael e tem também o Instagram da Rica Jewelry. Com 2 Cs, né? Com 2 Cs, isso. E depois a gente vai falar sobre o porquê do Rica com 2 Cs, que é a nossa empresa que trabalha com joias de ouro 18, sediada aqui no estado de Massachusetts, mas atendendo o país inteiro. Olha só. Rafael, que jornada, cara. 4 anos e meio. Eu lembro exatamente quando eu te atendi lá no banco pela primeira vez, abri sua conta. Você cheio de sonhos, cheio de planos, né? E hoje executando nesses sonhos, que é o mais importante, né, cara? Eu também lembro. Foi um momento muito importante na minha vida, porque recém-chegado, tinha 1 semana ou 2 que eu estava aqui nos Estados Unidos, e me dirigindo a um banco, Bank of America, nos Estados Unidos, para abrir a minha conta, aquilo já era a realização de um sonho. Ali já estava acontecendo, né, uma promessa de Deus na minha vida. Já abriram uma conta nos Estados Unidos com o gerente Victor. E você já tinha essa visão de que era um sonho realizado naquela época? Você já via isso ou não era só uma normalidade naquele momento para você? Não era uma normalidade, não. Eu creio que era, sim, a realização de um sonho. Porque, primeiro, conhecer os Estados Unidos já é um sonho para muita gente. E você conhecer os Estados Unidos, morando nele, abrindo uma conta, colocando um valor ali. Eu lembro que, na época, o que a gente precisa? Ter crédito, ter uma conta, ter como negociar. E aí eu até conversei com você sobre crédito e ele, beleza, você precisa de fazer uma aplicação para um cartão de crédito pré-pago. Falei, beleza, vamos lá. Então é sim uma realização porque eu sabia que ali era o primeiro step, era o primeiro passo de uma jornada que está só começando ainda. Com certeza, né? A gente fala de sucesso meteórico, né? Mas obviamente não foi, né? Não foi um sucesso meteórico porque sua jornada começou lá atrás, no Brasil. Você veio de onde mesmo, Rafael? Eu sou goiano, sou de Goiânia mesmo. Foi nascido e criado lá? Nascido e criado na Campininha ali, no bairro Campinas. Era o antigo centro da cidade de Goiânia. Goiânia começou no bairro de Campinas, que é onde eu nasci. Entendi. E a minha empresa, no ramo de joias também em Goiânia, era nesse bairro, assim como a maioria das empresas da nossa família, que esse ramo de ouro, né, o trabalhar com joias, é algo de família, que começou lá com meu avô na década de 50 ainda. Uau, então você não foi o pioneiro que começou, você só deu sequência a um business já familiar, numa empresa familiar. Exato. Ainda na década de 50, o meu avô era dentista prático na cidade de Corumbaíba, é a última cidade do estado de Goiás, divisa com Minas. E ele conhecia um viajante, um fornecedor de ouro, e ele comprou ouro para ajudar o irmão que queria se casar e precisava de uma renda. O vendedor atual ali na região, ele estava meio sumido, estava meio não ativo, e o meu avô fez esse investimento para ajudar o irmão. E o irmão gostava de trabalhar nas roças, ele não gostava de atender na cidade. E aí a cidade continuou descoberta e esse irmão atendendo de roça em roça a cavalo. E aí o viajante, muito amigo do meu avô, esse fornecedor, e meu avô pegou e comprou para ele mesmo atender ali na cidade, o negócio foi acontecendo. Meu avô é pai de 6 filhos, né? 3 homens e 3 mulheres. Todos os 6 seguem o mesmo caminho, todos os 6 trabalham no ramo. Na mesma região? Não, eu falo assim, ele ensinou e todos deram continuidade. Entendi. O meu avô veio para Goiânia, de Corumbaíba para Goiânia, no final da década de 50. Então, que nem o meu pai, por exemplo, é de 59. E ele já nasceu em Goiânia. Uhum. Então, eu até brinco, falo assim, quando o meu pai nasceu, a fábrica de ouro do vovô era na porta de casa.
era na frente da casa. E quando eu nasci, a fábrica de joia do meu pai era na frente da casa. Então, e a minha filha me ajuda. Então nós estamos na 5ª geração, porque quando o meu avô começou, até mesmo meu bisavô começou a trabalhar também com ouro. Caraca! E em qual ponto da história do business que se tornou Rica Jewelry? Interessantíssimo. Eu, desde menino, trabalho com isso. O meu pai me colocou ainda quando criança, pré-adolescente ali, a aprender como que se fabrica uma joia. Então, fazendo brinco de bolinha, soldando terminal de corrente. E trabalhei com meu pai dos 14 aos 19, aos 21, aliás, aos 20. De 20 para 21 foi quando eu abri a minha própria empresa. E era o mesmo nome da empresa do meu pai, chamava Artimax. Eram administrações diferentes, a gente usava o mesmo nome para poder potencializar a marca, para potencializar o nome. Da mesma cidade, e éramos até concorrentes. E o meu pai, ele faleceu em 2013. E quando ele faleceu, eu era sócio dele na empresa, no contrato social da empresa. Não é parte mínima, mas eu era. Meu pai foi casado 3 vezes, eu tenho 5 irmãos, e eu precisava de findar a empresa dele. Eu precisava de acabar com a empresa, regularizar tudo, fazer um acerto trabalhista com todo mundo. E aí eu honrei os compromissos do meu pai com todos os colaboradores. E uma curiosidade, que o meu pai, ele tinha 5 colaboradores na época. O mais novo tinha 6 anos de casa, que era a minha irmã. E aí os outros eram assim, 14 anos, 18 anos de como colaborador. Mas, então em 2013 ele faleceu, aconteceu isso, eu fechei a minha empresa e fui para dentro da dele para poder honrar esses compromissos com fornecedores e colaboradores, e isso durou 1 ano. Quando terminou, eu me senti na obrigação de realmente finalizar. Então eu baixei não só o nome fantasia, né, que a gente chama no Brasil, como também o CNPJ, tudo certinho, e pelo fato dos meus irmãos, de outras as ex-esposas, eu resolvi abrir uma empresa nova, num endereço novo, com outro nome, com tudo separado, tudo diferente, para que não tivesse nenhum tipo de vínculo mesmo, de conflito vantagem, também. Sabe? Uhum. Conflito, isso. E num dia à noite, a gente deitado, a minha esposa que me deu a ideia, falou, por que você não coloca Rica? E eu olhei para ela e falei, Rica, ela é rica com 2 Cs. Por quê? Seu pai, pô, Ricardo Caetano. Olha, então foi a Poli que criou o nome. Foi a minha esposa, Poliana, que criou esse nome fantástico, lindo. Eu sou muito apaixonado nesse nome. E aí nasceu aí a Rica Jewelry. Na época, Rica Joias. Rica Joias. Interessante, né, que você falou que tinha colaborador de quase 2 décadas ali trabalhando com seu pai, né? Sim. E hoje a gente estava conversando outro dia, a gente foi tomar café, como é difícil de achar pessoas comprometidas com a visão da empresa hoje em dia, né? O que você acha que mudou desde então, daquela época quando seu pai começou a empresa e para hoje você gerenciando a Rica? Acho que a empresa é o dono, né? Toda empresa é o dono. Então, o que mudou não foram muitas pessoas, mas os proprietários, os empresários. A escola que eu vejo do meu pai e do meu avô, o meu avô não foi diferente. O meu avô, ele teve vários colaboradores que aposentaram com ele com 30, 35 anos trabalhando para ele. Inclusive tem uma que até hoje está na família, trabalha conosco, que é aposentada, ela está há uns 15. Sério? Tem gosto por que faz. Então, assim, eu sempre vi o cuidado, o respeito dos líderes com os liderados. A sensibilidade de ver a pessoa como pessoa, uhum, e não como uma pessoa que trabalha para você trazendo apenas resultado. Eu sempre vi o meu avô dedicar tempo para ouvir, dedicar tempo para entender e ser muito justo com tudo que precisa ser. O meu pai é a mesma coisa. Então, eles realmente eles olhavam para o crescer e contribuir. Então, eu acho que aonde você se sente bem, que se sente acolhido, que você se sente pertencente, importante, você não vai sair. Com certeza. Pelo contrário, você vai indicar, né, para que outras pessoas venham fazer parte do time. Então, eu acho que essa é a maior escola, acho que é a melhor ensinamento que a gente pode ter como pessoa, é isso. É cuidar do outro, ser interessante antes de interesseiro, é preocupar com a pessoa na história dela, né? Cada um tem uma história, cada um tem um sonho, cada um tem os seus próprios desejos, suas próprias... Os que não têm meta, a gente precisa de ajudar eles. Exato. A ter... Estabelecer uma. A gente na Rica, né? A gente aqui na Rica, a gente tem 2 dos nossos pilares. Um é ter um ambiente onde a pessoa queira estar.
E o outro, a gente cobra metas individuais. Teve colaborador nosso que chegou que eu perguntava para ele, onde você se vê daqui a um ano? Como que você se vê daqui a um ano? E a pessoa nunca tinha parado para pensar nisso. E aí a gente tem uma planilha, isso fica no Drive. Ele pode, se a meta é muito individual, é íntima, ele não precisa especificar detalhadamente. Mas ele precisa ter metas pessoais e a gente acompanha semanalmente a evolução delas. Acho que é interessante até o linguajar que ele usa, que não são empregados, são colaboradores. São pessoas que fazem parte de um time que estão colaborando para uma causa. E quem acompanha a gente nas redes sociais, eu não trato nem como colaborador, é família. Os nossos clientes e os nossos colaboradores fazem parte da família Rica. E é de coração, isso corre dentro de mim mesmo. E é o que falta hoje no comércio, né? Porque hoje em dia é só vendas rápidas, vendas que não tem muita relação. Hoje não tem... O consumidor não tem muita relação com as empresas que ele compra, né? Não tem muita lealdade mais. Então, onde entra esse lado familiar é o que eu acho que faz a maior diferença, né? Que marca tudo. E, Rafael, assim, a pessoa ouvindo isso aqui deve pensar, pô, então, tá vendo? Mais um que foi dado o business pra ele. O vô tinha, o pai teve, aí ele só pegou a herança lá e começou o business. Mas não foi bem assim, né? Eu sei que não foi bem assim. Quais foram os desafios quando isso aconteceu? Porque o seu pai era um herói pra você. Você falou pra mim que quando você perdeu seu pai foi um choque, né? Foi. Como que foi esse ajuste? O começo do Rafael empreendedor, assim, com o dono da própria empresa, eu estava voltando de São Paulo, eu era representante do meu pai e eu sofri uma tentativa de assalto, lá na cidade de Corumbaíba. Não era para mim. Na época estava uma febre de assaltar ônibus de viagem. E aí eles cruzaram a pista com meio fio, um carro passou, eu também passei, estourou o pneu do lado direito e tal. Mas resumindo, ali foi o ponto de decisão, que a minha filha tinha 1 ano de idade, a Isadora, hoje ela está com 24. E eu estava recém-casado e não estava vivendo a vida de casado e de pai. Então ali naquele momento eu decidi não mais ir para a estrada. Eu ficava 6 dias por mês na minha cidade, 8 dias, e era fracionado ainda. Eu chegava de viagem, ficava 2 ou 3 dias e viajava. Chegava de viagem, ficava 2 ou 3 dias e viajava. Eu trabalhava para o meu pai, representando ele como atacado, vendendo joias para revendedores e lojistas no estado da Bahia, Distrito Federal e São Paulo. E não ganhava dinheiro. Eu não conseguia fazer. O negócio não era muito grande. E então ali eu decidi. Eu tinha um Monza e tinha uma moto comum, popular. E eu tive, sim, a ajuda do meu avô. O meu avô, ele é investidor imobiliário, além de business de ouro também. E eu falei sobre a minha vontade de empreender e tal. E ele falou assim, filho, tem uma sala minha desocupada no bairro tal. E ele me deu as coordenadas e falou assim, olha, se você quiser, eu vou te dar 1 ano de aluguel. Então essa foi o empurrão que eu tive. Foi 1 ano de aluguel pago, né, de graça, pelo meu avô. Pra você começar. E o 2º ano cobrando a metade do valor. Quantos anos você tinha na época, você lembra? Lembro, tinha 21. 21. Nossa, você teve Isadora novo então, né? Com 20. 20 anos de idade, uau. Então... E aí eu vendi o meu Monza, comprei todas as instalações usadas de uma loja que tinha falido, que tinha quebrado. Aí eu vendi o Monza, comprei as instalações para montar essa loja. Fiquei só na motinha e cheques pré-datados para poder comprar mercadoria com 30, 60, 90 e alguns fornecedores me deram 120 dias. Não aconselho as pessoas a fazerem isso. Juros de cheque especial. Não façam isso, assim, não aconselho, desculpa, não aconselho a fazer, mas eu fiz. E ali começou desse jeito. E as coisas foram acontecendo, sempre com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação. E eu tenho o privilégio, né, de ter nascido nesse ramo, então eu conheço um pouco, conheço bastante. Então a gente presta serviço desde sempre. A gente presta o serviço de consertos, a gente fabrica peças personalizadas e a gente também tem a mercadoria pronta entrega ali na loja. E na época era prata, eu trabalhava com prata e semijoia. Mais semijoia, eu comecei com semijoia e um pouco de prata. Aí eu fui fazendo gradativamente a melhoria do ticket, o tipo de mercadoria, saindo do folheado para semijoia
E qual que é a diferença rápida, assim? O folheado, eu vou falar assim, que o folheado seria uma semijoia que não tem pedras naturais. E eu vou denominar aqui agora que o semijoia é o mesmo folheado, mas uma ou outra pedra natural. Entendi. Então você consegue ter um ticket melhor, um valor melhor agregado ali. E aí depois para prata, que deixa de ser semijoia, agora é uma joia, só que de prata. E aí depois eu fui para prata com pedras naturais. E eu sempre sonhei, é um sonho mesmo, assim, um dia eu vou mexer só com ouro. E aí esse um dia eu vou mexer só com ouro, demoraram 20 anos. Foi o sucesso meteórico que eu falei, o sucesso, né? Meteórico. Então, assim, dos 21, eu fui começar a mexer somente com ouro aqui nos Estados Unidos. Até eu vir para cá, era prata. O meu negócio principal era prata. Era um tipo de mercadoria de prata com pedras naturais. E eu tinha um volume muito pequeno de ouro, e até mesmo por conta do risco. Assim, lá no Brasil não tem muito jeito de trabalhar com ouro. Não foi uma nem duas vezes que pessoas chegaram na minha empresa, na minha loja, de porta aberta para a rua, perguntando sobre uma corrente de ouro, e eu com a mercadoria ali dentro, precisando vender e dizer que não trabalho com ouro. Por medo da pessoa estar pescando ali, né? Exato, não sabia qual era a intenção dessa pessoa. Uau. Então a gente atendia somente indicação, revendedores, pessoas que já compravam para revender, que a gente sempre teve essa linha de trabalhar com atacado e varejo, mas era só conhecido. Porque se não fosse conhecido, eu não trabalho com ouro, só com prata e semijoia. Agora, eu não entendo muito dessa área tanto da área de logística, né? Nunca trabalhei nessa área de varejo, e também não entendo muito de joia, né? Mas, então você tem que comprar a mercadoria antes de vender, você não pode ter um catálogo, você tem que investir no inventório antes? Sim, principalmente a joia é algo bem específico, a pessoa quer ver como é que fica. Entendi. E o ticket médio é alto quando se trata de ouro. Uhum. Na verdade, a gente vive um desafio hoje, e que eu topei esse desafio há uns 2, 3 anos atrás, que quando eu cheguei aqui na cidade de Framingham, e o meu inglês era 0. E eu nunca tinha me visto na posição de como eu cheguei aqui, porque eu era o dono de um business que tinha pessoas que compravam de mim para sair revendendo. Entendi. E o consumidor final. Aí quando eu cheguei aqui, eu era aquele que saía vendendo. A gente chama no Brasil de sacoleiro. Então eu ia de comércio em comércio, com um pequeno mostruário, me apresentando. Meu nome é Rafael, trabalho com joias de ouro, eu também faço concertos, eu faço joias personalizadas e tenho um volume pronta entrega. Posso te apresentar? Sem compromisso nenhum. E de porta em porta mesmo, e abordando cada um dos trabalhadores, cada uma das pessoas. Não, peraí. Não, eu quero entender isso aqui. Você, quando chegou... Isso. Você não conhecia ninguém? Nada. Não falava inglês? Não. Você pegou sua bolsa com seu mostruário e você saiu batendo de porta em porta? 15 dias antes disso, eu cheguei com um volume de mercadoria pequeno. Uhum. E com um capital aproximado para uns 6 meses. Eu cheguei estruturado para passar 6 meses, mesmo sem vender nada e ganhar dinheiro nenhum. Entendi. E com muito medo, eu me candidatei a uma vaga de trabalho na área de demolição. E fui trabalhar com eles. Uhum. E trabalhei por 15 dias. O meu último trabalho foi na Target. Era um trabalho que a gente entrava 10 da noite e saía 6 da manhã. E aí a gente trabalhou ali por 4 dias. Eu acho que foi de quinta a domingo. O que aconteceu de sábado para domingo, na última noite? Durante o break, eu tinha levado a minha mercadoria. Durante um break das 3 da manhã, eu fiz o dinheiro dos 4 dias trabalhando na demolição. Vendendo pra galera da Target. Vendendo pros peões que estavam junto comigo. Caraca. Tava eu, com um time lá. Com um time, tinha mais umas 2 empresas diferentes trabalhando. Nós éramos ao todo umas 12 ou 15 pessoas. Entendi. Ali. E eu só no último dia que eu levei a mercadoria, eu preparei, na verdade, eu fui conhecendo primeiro as pessoas que estavam comigo, preparei o ambiente para mim poder trazer, ver se eu podia trazer ou não. Uhum. Eu tava recém-chegado, eu tava com medo também. Então eu preparei ali e senti que eu poderia levar. E aí eu levei um volume de mercadoria que eu tinha, que não era muita coisa, mas no break das 3 da manhã, no stop que nós tivemos ali, eu fiz dinheiro suficiente com a minha venda de 30 minutos, que eu ganhei mais do que os 4 dias das 10 às 6 da manhã trabalhando lá na demolição. E aí quando eu cheguei na madrugadinha, né, de manhã cedo, no domingo em casa, no apartamento que eu tinha alugado, eu dobrei os joelhos de novo. Falei, Senhor,
A situação com que eu cheguei nos Estados Unidos foi muito engraxado, assim, foi muito azeitado, foi muito certinho. O senhor me trouxe para cá de um jeito muito suave, assim. E eu não acredito que o senhor me trouxe para cá para poder eu fazer esse trabalho que eu estava fazendo. Eu respiro, eu vivo, eu amo, eu gosto do que eu faço, que é mexer com joia. Eu carrego além do sentimento de realizar um sonho, do sentimento de saber que eu estou participando de um momento especial na vida da pessoa. Eu carrego também a tradição da minha família, eu carrego aquilo que faz sentido para mim. E o senhor gosta que faça prova. O senhor fala, né? Faça prova de mim, e eu ouvirei dos céus. Abrirei as portas, derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Eu falei assim, Senhor, é agora. Eu não vou puxar um prego de parede mais. Eu não vou arrancar 1 metro um square feet de carpete mais. Não vou fazer mais nada. Eu vou fazer isso. E aí, naquele dia, eu liguei pro boss ainda de manhã. Falei, boss, não precisa pegar eu aqui amanhã mais, não. É isso que eu vou fazer. Ele me abençoou. E eu comecei na segunda-feira desse jeito, de porta em porta, em todos os comércios que tinha no centro de Framingham e em qualquer lugar que eu fosse fazer qualquer coisa. Se eu fosse no Mercadinho Brasileiro, me apresento. Comprei uma guilhotina na Staples, comprei a impressora, comprei o papel, eu mesmo fazia meus cartões de visita, eu que fazia a arte, eu que fazia tudo. Eu que etiquetava, organizava mercadoria. Então, eu vendia, eu cobrava, eu entregava, fazia tudo. Caramba. Sucesso meteórico. Rapidinho. E aí foi assim, conhecendo pessoas e as coisas foram acontecendo. E esse tipo de... Cara, o ego das pessoas quebra muita gente. Porque essa atitude de sair, batendo de porta em porta, pessoa te olhando de cima e embaixo, te julgando provavelmente, né? Porque... Eu imagino, né, pelos olhos das pessoas, talvez eu esteja incorreto, mas a pessoa chega lá, nunca viu você chega lá, eu tô vendendo ouro. Será que é ouro? Será que é falso? Será que não é? Ninguém te conhece, entendeu? E você encarou, e o mais importante, a gente fala muito de crença de merecimento, a galera às vezes ela não entende o que isso quer dizer. Pra mim, né, e você vai falar até melhor que eu, porque você tá fazendo... É o curso lá do Paulo Vieira. E pra mim a crença do merecimento é o seguinte, é você entender que você é filho de Deus e Deus te botou aqui nessa terra pra governar, né? E quando você tem esse entendimento, você ora com aquela convicção que você orou e fala, pai, você não me colocou aqui pra isso. Nada de errado com aquele tipo de trabalho. Não é isso. Mas a gente sabe que Deus nos colocou aqui na terra pra um propósito maior. A gente tem esse desejo no coração, né? E eu acho que isso fez toda a diferença pra você. Porque daí, cada vez que você batia na porta e era ignorado, eu acho que servia como motivação. Não, tem que pegar o próximo, Sim ou não? Eu não tenho... Pra mim, todo não é um cheque pré-datado em branco que um dia eu vou descontar. E quem preenche o valor dele sou eu. Então, pra mim não tem não. Não existe não, na verdade. O não, ele é temporário. Depende das minhas habilidades, depende da minha insistência, depende do como eu posso servir, do como eu posso atender. E uma outra coisa que eu aprendi é não ter plano B. Quando você tem plano B, você já está dizendo para você mesmo que você vai falhar. Você tem uma grande chance de falhar. Então, quando eu penso em plano B, é fazer o A dar certo. Se eu me propor a fazer isso, até voltando na hora que a gente falando sobre vender joia por catálogo, né? Eu fiquei com medo. Depois de passado um tempo, eu comecei realmente a ser conhecido, ao Rafael do Ouro, ao Homem do Ouro. E eu já escutei em vários atendimentos, inclusive, pessoa olhar para minha mala e falar assim, tem um volume bacana de dinheiro aí, né? Quanto tem dentro da sua mala? Perguntas que deixam a gente desconcertado, né? Deixa a gente muito desconfortável. Meio milhão. E aí a gente vai preocupando com isso, e eu entendi. E se você incomodou, amigo, respeita o seu sentimento. O Espírito Santo anda com a gente o tempo todo, protegendo, guardando. Então não fica dando mole pro azar. E aí eu creio que eu fui até um desses, que quando ele chegou pra mim no banco, falou, não, eu vou batendo de porta em porta com a joia. Eu falei, vai, você é doido. Aí ele já veio com o papo, né? Eu não era crente na época, né? Não, tô tranquilo, sou filho de Deus. Então eu entendi. E aí eu entrei em contato com os caciques. Eu chamo assim, tá? Os meus tios, né? Eles são pessoas que estão... Se eu tô há quase 30 no ramo, os meus tios estão há quase 50. Então... E o meu avô, 70 e pouco, no ramo.
Então, eu sempre me aconselho com os mais velhos e peço conselho. Então, eu liguei e falei assim, olha, o meu negócio não tem como eu escalabilizar o meu negócio. E eu tô com medo. Não chega muito migrante, chega muita gente. Alguns estão fazendo coisas que não devia. Tá existindo um índice de violência, índice de coisas que não acontecia também. Embora eu só tenha 4 anos e pouco, eu percebo a diferença de quando eu cheguei e do que está acontecendo agora. Com certeza. E precaução. Eu resolvi sair das ruas. Eu quase não faço atendimento domicílio mais. E eu levei o meu negócio para o online. E foi unânime. Joia não se vende online. Eu, dominante que sou, extremo, falei, não vende não? Não. Então, peraí. E eu comecei a investir pesado e trabalhar, e estudar. Então, hoje a nossa venda ela é quase 100% online. A gente tem os atendimentos presenciais? Tem. Mas a maioria do meu cliente ele vem através de WhatsApp, de Instagram. O atendimento ele é feito por videochamada ou pelo próprio e-commerce. E foi a maneira que eu encontrei. Então, assim, a gente tem o produto? Tem. Vende por catálogo? Sim, depende do jeito que você vai tratar o cliente e o produto. Se você só colocar uma foto lá, você vai ter mais dificuldade. Mas se você tem um atendimento humano por trás ali, para certificar, para poder tirar a dúvida, para poder mostrar a peça em detalhe por uma videochamada ou por um vídeo que seja, aí você gera mais confiança, mais credibilidade, e aí as coisas podem sim acontecer. Algo que eu queria saber era isso. O que é que te impulsionou? Porque eu vi que a sua empresa começou em 95, correto? No perfil do Instagram você tem lá que foi fundado em 95? Isso. E hoje, você falando que agora suas vendas são praticamente todas online. Eu reparei também que você tem um aplicativo do seu próprio business. Que raramente isso acontece. Se a gente pensa assim, aplicativos são businesses grandes, de alto escalão, como... E no seu caso, uma joalheria com um aplicativo. Então eu queria te perguntar isso. O que é que te motivou a criar um aplicativo? Foi só esse aspecto da segurança ou tive outras motivações? Rapaz, esse aplicativo é fantástico. Foi uma sacada que eu tive assim... Por exemplo, você sabe o número do seu dedo? Não sei. Foi para isso que eu criei o aplicativo. Eu criei um aplicativo... Agora eu entendi. Eu fiquei pensando, né? Por causa do anel. Entendi. Porque assim, como eu trabalho online, as pessoas também não sabem o número do dedo. E existe uma proteção de informação com relação assim... Olha, isso acontece quase todos os dias, tá? A pessoa entra no meu e-commerce, explora de nós lá da empresa todas as características do produto e encomenda no Brasil. É como se fôssemos um telhado de vidro, onde as pessoas veem como que tá, como que funciona, quanto que custa aqui nos Estados Unidos e encomenda no Brasil. E eu entendi isso. Aí eu sempre fiz, na verdade. Se você quer comprar alguma coisa no Brasil, você pode me ligar, tá? Eu vou te ajudar a comprar melhor, porque pode ser que você compra lá no Brasil e paga um pouco mais em conta, e é normal isso acontecer. Só que quando chegar aqui, você vai ficar insatisfeito. Então eu vou te ajudar a como ordenar isso no Brasil. Para que, por exemplo, aliança. A aliança, ela tem um peso que você precisa ter de acordo com a largura dela. Porque senão a borda dela pode ficar fina e cortante. Nós não queremos isso para você. Então, mesmo que você não vá comprar comigo, eu te ensino como é que você tem que pedir para o seu ourives lá no Brasil para poder ficar bacana. E para quando chegar aqui, servir mesmo no seu dedo. Em vez de ficar pequeno ou grande, você levar para mim consertar. E eu não tenho problema com isso. As pessoas ficam assim, mas o que é isso? Aí eu criei um aplicativo para que você veja a numeração do seu dedo lá na sua casa. Inclusive funciona até no Apple Watch. E eu coloquei o número do Brasil para as pessoas lá também. Coloquei o número do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Então você pode ver a numeração do seu dedo em qualquer, lugar. Qualquer lugar. E aí você encomenda sua joia conosco ou com eles lá. É isso que é pensamento de abundância, né, cara? Porque muita gente pensa com escassez. Esses caras aí só vêm no meu app, vão só usar meu app pra comprar de outro, né? Não, você já viu uma oportunidade de oferecer um serviço a mais pra pessoa. E às vezes a pessoa até desiste de comprar no Brasil pra comprar com você. Falou, pô, esse cara vai cuidar de mim. Esse cara aqui tem o meu melhor interesse. Eu não vendo joia, eu realizo sonhos. Olha só. Aí. A joia é o jeito que Deus me deu pra fazer dinheiro. Mas eu mexo com realização, eu faço parte de momentos que são inesquecíveis na sua vida.
Como é que você vai fazer isso comprando de quem você não conhece, ou até você conhece? Mas... E outra, a gente tem uma ferramenta aqui nos Estados Unidos, é um scanner, ele é como se fosse ele lembra uma pistola. Custa $21 mil essa ferramenta, para poder testar ouro. Uau. Gente, mais de 90% das joias que chegam do Brasil através de joalherias, de ourives, não dão 18. Existe um método de você olhar se a peça é ouro 18 ou não, que a gente chama de toque. Você raspa a peça numa pedra e pinga ácido nítrico na porcentagem, na concentração ideal para ouro 18. E nesse teste, que é só visual, ele passa. Ele passa como 18. Mas quando você vai escanear a peça, que aí ela te dá a exatidão de quais os metais que tem ali e o teor que dá, tá dando 16,5, 17. Então você não tá... Você tá pagando... Muitas vezes as pessoas estão pagando e não estão recebendo o que foi prometido. E como que o cara... Assim, se a pessoa leiga, né? Como que ela testa isso? Então... Não vai testar. Não vai testar. Somente em joalheria. Aliás, vai. Ela pode comprar isso até na Amazon. É um custo bem pequeno. Você pode colocar lá assim, teste para ouro 18. Uhum. Mas vai vir esse visual. É esse que você raspa a peça. Não pega tudo ainda, não é? Você não tem a exatidão do teor da mercadoria. Então, galera, já sabe. Se você quiser realmente ter um ouro de 18 quilates, quer ter a joia. E eu falo pra vocês, né? Ele tem... Eu nem sei se eu posso falar aqui live, né? Esse cara é muito fora da curva, entendeu? Então ele faz joia até pra gente muito famoso, não é gente pequena. E eu falo isso porque você tem que ter uma pessoa de confiança no final das contas, porque se a gente não tem como checar, né? Agora eu fiquei até assim, velho, quando comprei o anel da Mariana agora, eu não vou comprar essa máquina não quero nem saber, é melhor a gente é melhor a gente não ficar sabendo, né? Porque você não tem como saber, né? E às vezes você acha que tá aí andando de 18 quilates, tá andando com 7. Geralmente, quando acontece, né, é um teor pouco abaixo. É coisa aí de ouro 16, 17. Mas se for 17,5, tá errado ainda, né? Financeiramente faz uma diferença grande pro fornecedor, a pessoa que faz isso? Faz. Ele vai tá rendendo ali, ele vai estar roubando, não tem outro nome, né? Ele vai estar usufruindo ali de 10, 15% do valor que poderia estar pagando a menos. Não é uma grande diferença. Acho que muito pior do que o valor é o saber, né? Se eu tô comprando ouro 18, eu tô comprando a 18, não é 17,5. Ou então você anuncia que tá vendendo ouro 16 e vende o preço de 16. Isso aí. Rafael, hoje eu te vejo assim, eu te conheci quando você chegou, né? E a gente foi mantendo contato, né? Não como amigos chegar, sair, almoçar todo dia, mas a gente sempre foi mantendo contato, um contato profissional e tal. Mas eu via seu crescimento. Toda vez que eu conversava com você, eu via que você estava mais sábio, né? Mais a personalidade. Eu sinceramente, o Rafael de março do ano passado, que a gente saiu, foi naquele evento, para hoje, é uma diferença, assim, muito grande. Eu te vejo com uma vibe diferente, uma vibe mais em paz, mais zen, entendeu? E eu garanto que você... Todo ano a gente tem que ser melhor, né? Eu garanto que você teve que se tornar alguém para ser o Rafael que você é hoje. Esses pensamentos que você tem, essas ideias, esse pensamento de abundância, esse medo que você deixou para trás, né? Porque você imagina só, você tem um grupo de mentores ali, todo mundo fala para você, não faça que vai dar errado. Você imagina a crença que você tem que quebrar para você conseguir fazer um negócio desse. É muita convicção, tem que ter muita convicção. Então, o que te fez se tornar, o que te fez procurar ser melhor, né? Essa é a primeira pergunta. E quem você almeja ser para chegar onde você quer chegar? Victor, quero te falar que no último ano, indiretamente ou diretamente, você foi uma das pessoas mais importantes na minha vida. Uau. Eu vou te explicar o porquê. Creio eu que muitos dos brasileiros que estão aqui, migrantes, se sentem só. Se sentem um peixe fora do aquário. Esse era o meu sentimento, tá? Eu sou curioso, eu gosto de estudar, eu gosto de estar hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? E eu me sentia sozinho, eu não tinha pessoas para conversar, para trocar ideia, para poder tanto ensinar quanto aprender. O ambiente em que eu estava vivendo era de mais doação, eu estava recebendo pouco informação, eu só tinha rede social para poder eu adquirir conhecimento e livros. Quando você me fez o convite
vai ter um evento chamado Poder do Network, com Bruno Avelar, aqui em Boston, e eu queria que você fosse. Eu não sabia quem era Bruno Avelar, eu não sabia o que era Poder do Network. Eu fui por respeito e confiança em você. E nós fomos juntos, encontramos coincidentemente na fila, sentamos lado a lado e passamos aquele momento junto ali de 12 horas praticamente. Ali viraram muitas chaves na minha vida naquele evento. No outro dia teve um outro evento chamado Home Experience, que estava o Thiago Brunet, o Bruno, e não é um custo barato, é um investimento alto, mas eu resolvi fazer o investimento e resolvi ir. E ali teve uma outra virada, porque é uma casa onde a gente está com os mentores ali, mais próximo, é diferente, não é só palestra, é pergunta e resposta, é passar um dia junto com eles. Então, tinham pessoas ali que eu sempre vi nos podcasts, eu sempre vi nas redes sociais e que eu nunca tive a oportunidade de estar próximo, como a gente está aqui agora. Naquele lugar rolou um novo pitch de venda, um novo negócio de uma mentoria individual com Davi Braga e Bruno Avelar, entre outros produtos que estava vendendo ali. E mais uma vez eu topei o desafio. E contratei essa mentoria individual de 1 ano com cada um dos dois. O investimento é muito alto. E eu te confesso assim, eu tenho imóveis, eu tenho a empresa, tenho investimento em bolsa de valores, mas o dinheiro que eu tenho, assim, que eu tinha disponível ali, eu fiz de mais de 50% dele para entrar nessa mentoria. Então foi um negócio assim, sabe quando você faz um investimento que você fala assim, agora não tem volta mesmo, não. Esse negócio tem que ser bom. Esse negócio se não for bom, eu vou fazer ser. E eu entrei. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz também na vida. E tudo começou com o seu convite. Olha só. Então ali naquele momento... Bom, cara, eu fico lisonjeado de ouvir isso, né? Como a gente não sabe como que vai impactar as pessoas, né? Você foi usado por Deus naquele convite. Então quando eu vi ali no meio de 2.000 pessoas, com quase todos, né, empreendedores, empresários, pequenos, médios e grandes, mas com uma visão só. Assim, é como se estivéssemos todos num grande barco, em funções diferentes, posições diferentes, mas tínhamos uma vibe em comum ali. E aí sim eu vi, falei, caramba, não sou só eu, tem um monte de peixe fora do aquário aqui também. E aí lá no Home Experience eu conversei com mais pessoas, mais próximo, e aí eu senti aquela energia, aquele ambiente, e aí eu contratei essa mentoria, e o Bruno me acolheu muito bem, tenho, né, oportunidade, o Bruno mesmo, semana passada a gente conversando, ele falou assim, cara, você tem livre acesso, irmão, você tá sumido, cadê você? E o Davi Braga do mesmo jeito, o João Kepler, cara, que homem fantástico. Kepler, eu tava ouvindo o podcast dele hoje. Então, eu comecei a sentar nas mesas com essas pessoas, tomar café, almoçar, jantar, vários eventos, e aí veio Thiago Nigro, Joel J, tantas outras. Eu posso ficar aqui horas falando sobre quem eu conheci, como é que foram as experiências, sem contar a confraria, que é a confraria do Bruno, na qual eu também faço parte, que são 35, 40 pessoas que super fora da curva. E sobre a crença de merecimento, Victor, um negócio muito interessante que está sendo trabalhado, e eu falei com o Bruno também recentemente. A primeira vez que eu estive na casa do Bruno, que estava umas 10 celebridades ali dentro, numa sala, jantando ali e tal, eu não me sentia pertencente. Aquele ambiente me incomodava. Eu não tinha assunto, eu não me sentia capaz, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Ali eu estava num peixe, ali eu estava fora do aquário, assim. Falei, caramba, olha quem está aqui. Por exemplo, João Kepler, Davi Braga, Joel J, Thiago Nigro, Bruno Avelar, o Vildemar da Band lá. Esse eu não conheço. Assim, os meus ídolos do YouTube, tava tudo ali, né? E eu lá também. E eu realmente, gente, eu não tinha assunto, assim, eu ficava só absorvendo, e o ambiente que eu mais me sentia confortável, e sem desmerecer de maneira nenhuma, é conversando com a Nete, a colaboradora do Bruno, que serve a gente, que é um amor de pessoa. Eu conversando com ela, eu tava em casa, era com o churrasqueiro,
Eu conversando com o churrasqueiro, eu estava em casa, eu estava nivelado, eu estava com as pessoas que... Então, crença de não pertencimento, de não merecimento, que foi trabalhado principalmente com Paulo Vieira, nas mentorias, nos cursos que eu também... E aí, isso é uma jornada. Então, depois que eu contratei a mentoria do Bruno, eu aprendi e aprendo muito com ele, assim como o Davi Braga, eu entendi que é uma jornada. A gente até comentando hoje mais cedo, não tem como você ler livro por um ano e ficar inteligente. Não tem como você malhar por um ano e ficar saudável, com corpo atlético e tal. É um estilo de vida. Então eu entendi que esse, hoje, né? Hoje eu entendi que esse sim é o meu ambiente. Esse é o lugar que eu pertenço, que eu preciso estar. Né? O ecossistema ele sempre ganha. O meio sempre vai ganhar. Então se eu estou ali hoje, e talvez eu seja o menos favorecido, seja intelectualmente ou financeiramente, eu serei o próximo milionário daquela mesa. Amém. Né? Se eu sou o menos favorecido intelectualmente, eu serei um próximo intelectual daquela mesa. Outros vão estar chegando e a gente está em constante evolução. E o mudar de ambiente e de ambiência faz toda a diferença para que a gente esteja nessa diferente. Mas não só isso, né? Eu acho que uma coisa que você falou que me marcou muito, até eu anotei aqui, você falou assim, se não fosse bom, eu faria bom. Eu faria ser. Eu faria ser. Eu acho que isso é muito impactante, porque eu sei que você fez várias coisas que muita gente não ia fazer, né? Que eu falei assim, nossa, esse cara é muito fora da curva. Que, né? A gente tá tentando montar uma confraria aqui, e nossa, só Deus sabe os desafios que eu tô montando. Nunca achei que ia ser tão difícil achar um grupo de pessoas com a mesma frequência. É muito difícil, né? Esse negócio que você fala de se sentir um peixe fora d'água é um fato, né? Porque a galera chega aqui, ela faz do temporário permanente e ela só fica nesse nicho, naquele ambiente, não consegue abrir pra nada, né? Sabe aqueles cavalos que tem aqueles tapa-olho aqui? E é muito difícil. Mas anyways, é um desafio que eu aceitei e nós vamos fazer acontecer, isso eu não tenho dúvidas, né? Mas quando você falou pra mim que você tinha comprado as mentorias e tal, eu falei, nossa, velho, que paia. Eu sou um bosta mesmo. Eu falei assim, eu chamei o cara pra ir, eu não comprei nada, eu cheguei aí na mesa lá, aí na hora que eu vi o valor, eu falei, não é impossível que esses caras vão me ensinar alguma coisa que eu não vi no YouTube já. Falei, não, velho, eu não vou cair no conto do vigário. Mas aí, o que aconteceu? O Rafael me falando do que estava acontecendo, das experiências que estavam acontecendo com ele, eu falei, caramba, velho, é uma crença que eu tenho. Porque se eu quero ter acesso às pessoas desse nível aí, eu vou ter que pagar. Porque o que esses caras querem comigo? O que eu tenho pra oferecer pra esses caras? Hoje eu não tenho nada pra oferecer pra eles que eles não tenham. E aí você me mostrou, cara, não, olha só, eu posso contar a história do anel? Fica à vontade. Isso me chocou assim de uma forma que eu falei assim, ele pensa muito fora da curva. Esse negócio de servir vai muito além do que a gente pensa. O Bruno Avelar, acho que tinha uma... Na verdade, conta pra mim o que você fez. Vai ser melhor assim. Eu preciso impactar, eu preciso servir e eu preciso fazer algo que seja diferente. Porque uma outra coisa que eu falo pra todo mundo, assim, fugindo um pouquinho e ao mesmo tempo falando sobre a mesma coisa, todos nós temos uma identidade, todos nós temos uma só digital e nós somos únicos. Embora todos nós sejamos filhos de Deus, não tem ninguém igual. Então eu já tenho isso como crença. Eu não posso ser só mais um. Tem gente comum demais na Terra. Deus está precisando de gente diferente para poder fazer a diferença. Com certeza. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu preciso de o que esse cara não tem. Como que eu posso servir de um jeito meu. Eu vou te contar que um primo meu que é bem... Eu dei uma pipa para ele. Foi um dos presentes que ele mais gostou. Você vê, uma pipa, e ele tinha tudo em casa. Aí o Bruno... Eu queria marcar um momento, eu queria fazer alguma coisa que fosse único. Então eu desenvolvi 2 anéis. Eu desenvolvi um anel escrito Poder do Network, a laser, forrado, arrumadinho, todo maciço, arrumado. E desenvolvi um outro com a sigla, PDN. E aí eu fiquei com os 2 na mão, mas e para saber o número do dedo do Bruno? Entrei em contato com o assessor, entrei em contato com a esposa e não conseguia. Só que graças aos 30 anos mexendo com joia, né?
Eu fui estudar a mão do Bruno em cada movimento que eu via pela internet para ver se eu conseguia pegar, e eu acertei em cima. E eu tenho essa prática, assim, eu gosto disso, já tem alguns anos que eu faço isso. O cliente chega lá na loja, eu tenho os medidores, eu tenho tudo, mas eu olho para a mão e aí eu pego o anel que eu acho que é. E o treino, né, eu fiz tanto que até consegui, né? E o treino me fez ter uma assertividade muito grande em saber o número do seu dedo só de olhar. E aí eu fiz. E é um tipo de anel que não dá muito para fazer ajuste, por conta da estrutura dele. Mas resumindo, eu fiz, levei num outro evento que a gente ia participar juntos e presenteei ele com esse anel. Foi uma das coisas que eu fiz que realmente foi fora da curva. Assim, ele ficou, caramba, cara, um anel grande, imponente, pesado, com essa qualidade de acabamento e tal. E era também um jeito, né? Eu sou intencional em tudo que eu faço. E eu faço até sempre... eu sou intencional e serei intencional em tudo que eu fizer se tiver linkado com o meu propósito. Uhum. Então, era um jeito também de mostrar para ele a qualidade do meu trabalho. Lógico. Porque ele só sabia que eu mexia com ouro. Mas será que ele é um cara bom mesmo? Então eu fiz. E ele ficou bastante agradecido e tal. E aí teve uma outra que eu fiz com ele também, que essa foi bem bacana, assim. Ele tá impressionado, ele ficou impressionado. Eu liguei para o assessor dele também e falei assim, eu queria presentear o Bruno, mas eu não sei com o quê. E eu queria que você me ajudasse a descobrir algo que seja só dele, único. E não saía nada ali. E eu tentando acessar a Cláudia e tava difícil. Cláudia é a esposa dele. A Cláudia é a esposa dele. Mas ele teve uma revelação, um sonho, em sonho mesmo, dormindo, de uma estrela de Davi. E ele desenhou essa estrela num papel durante a noite, a madrugada ali, naquela noite, e ele contratou um desenhista para desenhar o sonho dele. E só existia 2 pessoas que sabiam disso. O assessor e a esposa. E eu consegui acessar esse desenho. E aí eu pus em prática imediatamente, idêntica. Ela coube 168 diamantes negros naturais. Era o desenho dele. Na proporção do desenho dele. Do jeito que ele tinha sonhado. Wow. E aí eu, num dos eventos, levei junto com opções de corrente para ele escolher. E aí eu servi ele na corrente e no pingente. Nesse dia eu vi o Bruno também... ele até me chamou lá na frente e falou assim, eu quero mostrar aqui que tem poder quem age. E esse negócio, ele teve um desdobramento. Eu sou intencional, mas eu não fiz negociando nada. Exato. Eu realmente fiz servindo. Por quê? Porque o que ele tem me servido em conhecimento e ambiente, não tem dinheiro que paga. O investimento era muito alto na época que eu fiz. Isso já se pagou muitas vezes. Em conhecimento, fora o ambiente e os negócios que eu tenho e o relacionamento de business com os confrades, com outros mentorados. E então, isso desdobrou um negócio que vai acontecer esse ano que não tem preço. Eu não posso falar ainda. Lógico, mas você volta aqui depois, você conta. Depois eu conto, porque é muito grande. Rafael, você falou no evento que você foi com o Vitor, aquele primeiro, né? Que você estava sentindo aquele desejo de que você não estava tendo a oportunidade de ensinar, né? E de aprender. E isso foi uma das coisas que te impulsionou a fazer esse curso de coaching que você está fazendo agora, para você poder passar para frente esse conhecimento que você tem recebido? Eu fiz o maior curso de inteligência emocional do mundo, chama Método CIS, do Paulo Vieira. E eu fiz ele. Na jornada de conhecimento e de cursos da Febracis, que é a empresa na qual ele é dono, ele é o Step 1, ele é o primeirinho. E o ambiente também é muito agradável, além de adquirir muito conhecimento. E eu resolvi viver a jornada. Quando eu contratei a mentoria do Bruno e do Davi, o pensamento primeiro que a gente vai é sobre multiplicar dinheiro. É sobre como multiplicar meu faturamento, como obter mais lucro, o que fazer para minha empresa crescer. E esse é o primeiro. Mas assim, foram poucos dias que eu entendi que não tinha nada a ver com isso. O investimento, se você quer prosperar de verdade na vida, você precisa investir em pessoas. E a primeira pessoa é você mesmo. Então,
Deus acima de todas as coisas. E na própria oração ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você também tem que se amar primeiro e mais do que... amar a si mesmo, como depois o próximo. Exato. A gente só doa o que está cheio. A gente só transborda o que tem. Tem um monte de gente na internet mesmo falando sobre um monte de coisa que não tem e não vive. É o que mais acontece, é um perigo, né? É um perigo porque o Paulo Vieira mesmo falou pra mim, cara, toma muito cuidado em ouvir os coaches da internet, porque você tem que pensar como ele chegou lá. Tipo assim, ele chegou lá fazendo o que ele tá falando pra você fazer, ou ele chegou lá vendendo os cursos que ele tá fazendo? Ele chegou lá fazendo, seguindo o conselho que ele te deu, ou ele chegou lá porque ele tem uma estratégia de marketing digital avançada? Então, faça o que eles fazem, não façam o que eles falam, né? Acho que é muito dessa também. Isso. Então, no método CIS mesmo, também teve muito virada de chave com relação a mim mesmo, às crenças limitantes, às 11 áreas da vida que a gente precisa ter. A gente busca ter excelência, né? Busca ter plenitude. E eu vi o quanto eu sou falho. Eu vi o quanto eu tenho a melhorar. E é um evento mundial, acontece em vários países e são dezenas de milhares de pessoas. E quando eu olhei para os lados e eu vi a quantidade de gente sendo impactada, sendo transformada e que estão muito machucadas, é um egoísmo muito grande. Se eu olhasse só para mim ou se eu olhasse só para minha empresa. Então eu resolvi começar uma jornada e eu nem Instagram eu tinha. Hoje nós estamos aqui no dia 28, 29 de fevereiro. Uhum. Se você olhar o meu Instagram, eu comecei meu Instagram agora, recente. Eu tenho acho que cento e poucos, 200 seguidores, então eu nem rede social Bora eu lá, tinha. galera, bora seguir lá, aumentar essa conta aí. Eu nem rede social eu tinha. E eu abri foi por causa disso. Eu comecei foi por causa disso. Então eu me sinto assim na obrigação de falar um pouco de mim, das minhas experiências, do que eu fiz e como eu fiz. Porque o jeito que eu fiz para mim pode não dar certo para você, mas pode dar certo para um outro. E o que deu certo na vida de um, você não precisa de fazer igual, você tem que trazer para a sua realidade, você tem que trazer para o seu negócio. E como é que eu vou adaptar, como é que eu vou usar essa ferramenta, essa estratégia, isso que ele fez para a minha realidade, para o meu negócio. Na verdade, quando você olha, uma das ferramentas de você melhorar o seu business é olhar para o concorrente, certo? Agora, você quer fazer algo fora da curva, olha para quem não é seu concorrente, olha para negócios diferentes e traga adaptação para o seu. Aí você vai estar fazendo algo diferente. Porque senão você está só espelhando e fazendo. Seguindo a norma. Yeah. Exato. Eu faço treinamento de vendas com o meu time, né? Eu sempre falo, olha só, como que os doutores, os médicos, entregam uma notícia difícil para a família? Né? Como que o doutor vai te convencer a fazer esse tratamento aqui? Você pode morrer, mas se você não fazer o tratamento, talvez você vai ter 6 meses de vida. Mas se você faz o tratamento, você vai morrer. Ou você pode viver o resto da sua vida. Como que ele entrega esse tipo de notícia? Então, você sempre tem que analisar outras áreas, né? Então, se você vende solar, não precisa só seguir pessoas que vendem solar. Vai aprender que o que os caras que estão vendendo carro estão fazendo. As pessoas que estão vendendo joia estão fazendo. Eu tenho muito a aprender com isso com você, porque no meu business, nossos agentes têm que ir, network, prospect, falar dos... Né, como que você sente falta de uma coisa que você não conhece? A educação financeira é uma coisa ainda que é, infelizmente, muito mistificada. Né? Tem muito mito, tem muita crença, muita balela sendo falada lá fora que não é realidade. E a galera se tranca. Como é complexo, as pessoas entram nessa matriz, nessa corrida de ratos, não consegue sair, não tem tempo pra nada. Né? O cara trabalha, não tem tempo de expandir o conhecimento. Se não parar para expandir o conhecimento, você nunca vai crescer. Então, meus agentes têm que ter mais disso que você fez lá no começo da sua carreira. Que eu acho que tudo começou para você aqui na América quando você decidiu sair do fácil. Que o fácil era você ter continuado na Target. A pessoa pode pensar que não. A pessoa ouvindo isso aqui deve falar, não era fácil. Pegar, trabalhar de madrugada e tal, não era o fácil. O fácil era você ter continuado ali. O fácil era você ter ficado no certo. Você deixou o certo para ir pro incerto e hoje você tá colhendo o fruto que você plantou lá atrás. Era fácil você ter feito o que eu fiz. Você foi no Poder Network, eu não tive o impacto que você teve no Poder Network. Por quê? Eu não investi o mesmo tanto que você investiu. Eu não tive a coragem de ir lá e fazer.
Porque realmente, né, a gente lá no evento, a gente sabe que eles estão querendo vender. Né? Você tem que ter. Aí você tem que entender assim, mas quando eu tô atendendo o cliente, eu também tô querendo vender alguma coisa. Quer dizer que é ruim? Não. Mas era a crença que eu tive naquele momento. Então, olha só. Então, quando você tem essa intencionalidade de fazer as coisas acontecer, a sorte vem. Você tá plantando sua sorte. A bênção vem, né? Mas o pessoal gosta de chamar de sorte. Dos eventos que eu vou, né? Tem vários pitches de venda lá no palco. O Poder do Network é um deles. E assim como na Febracis também. E as pessoas ficam nervosas, né? Ficam decepcionadas. Já vai vender de novo. Já vai vender de novo. Eu vibro. Porque eles vendem muito bem. Vendem. Eles vendem muito. Fazem 1 milhão num pitch ali. E eu, em vez de olhar para isso com raiva, olhar para isso com contrariedade, como é que eu vou fazer? Pra aprender, Para aprender com eles. Exato. O que eles estão fazendo? Como que eles fazem? Como é que é a pegada? Como é que é o começo, o meio, o fim? Que estratégia que usa, como é que é os ganchos, como é que ele se mantém, como é que ele te mantém na linha de produto deles. É fantástico, esses caras são mestres em vender. Então, se alia a eles, é muito melhor. Não, com certeza, com certeza. Na sua trajetória, né, como empreendedor, você falou que no Brasil você viajava, né, representando seu pai, viajando, batendo lá de porta em porta, vendendo. Você teve aquele evento que você teve o tentativa de assalto, né? Isso. E quando você chegou aqui, foi aquilo que meio que começou a sua jornada, né? Pelo fato de você ter já aquela prática de fazer aquilo, você não teve aquele bloqueio de botar a cara e sair tocando, né, nas portas aí buscando as vendas. Além disso, depois, agora, anos depois, quais são as estratégias de venda que você viu que você teve que aprimorar e adquirir além dessa, para você agora você não ser só um vendedor, mas um dono de um business que faz essas vendas de formas diferentes hoje em dia? Eu acho que continua a matriz, assim, acho que continua a mesma coisa. É confiança, gerar relacionamento, é gerar confiança e servir. Em todos os atendimentos que a gente vai fazer, seja eu, seja um colaborador, eu sempre pergunto, como é que nós geramos valor nisso? O que te faz, assim, a pergunta do dia, né? Todos os dias o que eu vou fazer para que ele escolha eu e não o concorrente? O que eu tenho que fazer para ele me escolher, para escolher a Rica? É a pergunta que você tem que fazer todo dia. Uhum. E Thiago Brunet fala uma frase que é fantástica, fala assim, se as pessoas soubessem que o caminho da prosperidade está em servir, nós não precisávamos de fazer o tanto de palestra, o tanto de mentoria, o tanto de coisa que a gente faz aqui. Teria muito menos pessoas precisando e mais gente prosperando. Mas, Rafael, a galera fala muito disso, né? Toda pessoa de sucesso que eu conheço fala em servir. Mas, para muita gente lá fora, o cara deve estar ouvindo isso aqui e fala, mas servir como? Como que você serve o seu cliente? Vamos lá. Você viu quando eu falei aqui sobre a pessoa que quer... Porque assim, ó, existem algumas perguntas que quando me fazem, eu já sei o que está acontecendo. A pessoa me manda uma foto de uma joia e fala assim, essa corrente com 8 gramas custa quanto? Eu sei que ele já tem o preço lá do Brasil e que ele está me perguntando para saber se compensa ou não comprar. E eu vou servir ele. Ó, essa peça com 8 gramas, ela custa tanto. E aí eu vou orientar, ou sobre a aliança, né? Às vezes ela manda uma aliança também e fala assim, essa aliança aqui com 6 gramas custa quanto? Só que a aliança tem 8 milímetros. Aí eu aconselho, falo assim, ó, um exemplo de servidão. Ó, essa aliança sua tem 8 milímetros de largura e você me perguntou o preço dela com 6 gramas. Dá para fazer, mas a borda vai ficar fina, vai ficar cortante. Você vai ter uma aliança de boa aparência e pouca resistência. Além da borda ficar cortante, se você prender num parafuso, no gancho de uma caminhonete ou do barco, pode cortar o seu dedo. Pede o seu ourives, eu já falo desse jeito mesmo. Pede o seu ourives para fazer ela com 8 gramas. Porque aí a borda dela não vai ficar fina e cortante. E aí o preço com 8 gramas vai ser tal. Então você dá a informação, você entrega além do que ela perguntou. Por exemplo, vamos dar mais exemplo de servir. Rapaz, um bom dia, como é que foi o seu dia? E uma profecia, uma bênção antes do cliente ir embora. Faz a diferença. Não, toda a diferença.
Semana passada, Vitor, fato, 4 pessoas entraram no meu escritório. 3 choraram antes de sair. Porque o preço era caro? Essa foi, hein? O que aconteceu? Eu estava finalizando a reunião com a equipe, entrou uma cliente para pegar um concerto. Um concerto. É jogo rápido, segundos, às vezes não dá nem 5 minutos. E eu terminei a reunião, já estava entregando o concerto e eu profetizei na vida dela. Ela já estava com a porta aberta para ir embora, ela fechou a porta, começou a chorar, me pediu um abraço e falou: você foi usado agora por Deus. Você não sabe o que eu estou passando essa semana e o que você falou foi em cima da resposta que eu estava precisando escutar, que eu estava querendo escutar. Uau. Então, eu servi. Fui um canal de Deus na vida daquela mulher. E as outras 2 meninas que foram aqui, chegaram juntas, foi bem parecido também. Eu conversando com as 2 e eu fui falar sobre o amor de Deus para elas, sobre o quanto elas são importantes, únicas, amadas. E eu não falei nenhuma mentira, eu não inventei nada, eu só falei o plano original de Deus para a vida delas. E as 2 também. Esse que nesse dia, né, foi um dia assim atípico, foi na segunda-feira. Foi um que também foi buscar concerto e foi bem rapidinho ali. Eu tava com as 2 na mesa chorando na hora que ele chegou. Então isso também é servir. É o cliente te perguntar sobre qualquer... Assim, a diferença de ser vendedor e de ser atendente também é servir. Não é vender, é entender o que você precisa. Uhum. E é entregar para você, de preferência, mais do que o que você veio buscar. Com certeza. Então a pessoa às vezes chega para poder fazer um orçamento de um pingente. Beleza, qual é a corrente que você vai usar? Não, eu não tenho a corrente ainda. Então não compra o pingente agora, não. Compra a corrente primeiro, porque o investimento é mais alto, geralmente, da corrente. E aí, se você pode comprar um pingente grande, bonito agora, e depois não ter como comprar a corrente. Ele tem que ficar proporcional, ele tem que dar um match ali. Exato. Tem que ter uma simetria, né? Então, vamos olhar a primeira corrente, e aí a gente primeiro faz o investimento na corrente, depois que você tiver a corrente, a gente pensa em como que vai ser o seu pingente. Não só você ajuda o cliente, mas você também já tem um próximo, né? Porque agora o cliente vai voltar. Eu acho que exatamente o que ele falou, eu acho que é o foco no cliente ao invés do foco na venda, né? Porque já aconteceu vezes também na nossa empresa de construção, eu chego na casa de um cliente, ele quer fazer o reparo numa escada, por exemplo. E às vezes na cabeça dele o custo de um reparo vai ser muito mais barato do que refazer. E às vezes eu falo, olha, se você não tem o dinheiro para refazer, não vamos fazer agora. Deixa eu fazer depois quando você tiver seu dinheiro. E aí vem aquela, que eu não estou pensando na venda, mas no que é o melhor para o cliente. E ali você plantou uma semente que no futuro com certeza vai voltar. Porque a gente eduquei na situação que ele vivia naquele momento. Então, é o foco no cliente ao invés na venda. Exatamente. Eu falo lá na equipe que a mesma importância que tem de vender um brinco de bolinha, custa $45, é de vender um anel de diamante com 3 quilates, que custa alguns milhares de dólares. A importância para mim é a mesma. Porque quem é que vai usar? A criança que acabou de nascer, é o primeiro brinco dela. Quem é que vai usar? É a noiva, que achou o marido, que vai casar e que vai viver feliz para sempre. Ou uma personalizada, que eu vou colocar a foto de alguém que ou já foi, ou está em estado, está hospitalizado e tal, que acontece com frequência. Então não existe peça mais importante que a outra, não existe venda mais importante que a outra, porque todos os clientes são iguais. Com certeza. Cara, é claro a sua paixão pelo que você faz. Eu acho que isso é uma coisa que não tem como você fake it. Ou você tem paixão pelo que você faz ou você não tem. Acho que é muito difícil o cara chegar na loja para comprar alguma coisa com você e não sentir essa energia, né? E eu garanto que o seu time deve ter essa mesma frequência, porque você faz o seu ambiente, você cria seu ambiente lá dentro. E a gente já tá... Cara, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, mas eu queria fazer uma pergunta para fechar aqui. Uma das coisas que nós fazemos no TDC, eu gosto de perguntar para a pessoa o seguinte: se fosse o último dia aqui na Terra, ok? E você tivesse 2 horas para viver, o que você faria? Com quem você passaria o tempo e qual mensagem você deixaria para o mundo? Com a minha família, a minha esposa, as minhas filhas. Eu acho que essas últimas 2 horas seria em louvor e gratidão a Deus pelos anos que se passaram. E qual mensagem você deixaria pra gente?
Mensagem: não desista, não. Muitas coisas vão acontecer para que você não alcance aquilo que você quer. Muitas pessoas vão falar ideias contrárias, recentemente eu escutei de uma pessoa que eu sou um especialista em mudança de rota. Por quê? Eu coloquei como destino ou como objetivo tal coisa. Se não deu certo nesse caminho, eu mudo a rota. E se não der certo nesse outro, eu mudo de novo. Não tem problema quantas vezes eu vou mudar essa rota. O destino continua o mesmo. Mas o foco, o lugar onde eu quero ir, eu vou chegar. Eu não sei quantos atalhos ou desvios eu vou precisar de fazer. Mas não tem outro lugar que eu vou. Eu tô indo para lá. É isso aí, galera. Tenha convicção, entenda seu propósito, né? Over-deliver, entregue mais do que o cliente pediu e não tenha o plano B. Essas são as lições, de algumas das lições que eu tirei aqui com o Rafael. Rafael, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E, pessoal, segue lá. Rafael Caetano, eu sou... Né? O rei do ouro. O rei do ouro. E se você precisa de joia, realmente, se você quiser um cara de confiança, que sabe que não vai te vender um ouro de 7 quilates, quando realmente era para ser 18, procure o Rafael. Ele é o cara. Muito obrigado, Rafael. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero ter contribuído e temos muito que aprender e a contribuir ainda na vida de muita gente. Com certeza, com certeza. Muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Grande prazer. Tamo junto. Valeu.